sabe se olhar no espelho? Talvez seja uma pergunta estranha para uma mulher, né? Porque mulheres se olham no espelho com tanta naturalidade. Mas ao se olhar no espelho, você enxerga o que realmente existe em você? Para entendermos sobre isso, existe uma mulher relatada na palavra de Deus que não sabia se olhar no espelho. O nome dela é Ana. Ana era uma mulher amada, era uma mulher abençoada e uma mulher que Deus tinha um propósito para realizar através da descendência dela. Porque o Senhor estava sem sacerdote. A Ana estava sem filhos. E no filho da Ana, o Senhor iria trazer não só um milagre para ela, porque ela não podia ter filhos, como também iria trazer uma nova linhagem sacerdotal, porque os que trabalhavam no templo, que são os sacerdotes, não estavam trabalhando da maneira que Deus havia instituído. Então o Senhor iria fazer uma troca e ele iria usar a descendência da Ana. Mas a Ana ainda não sabia disso. Porém, sendo escolhida pelo Senhor, sendo amada pelo seu marido, ela já tinha uma pista, porque o marido a amava. Ainda assim, sabe o que ela fazia, diz o texto? Ela olhava para a sua rival, porque a Bíblia diz que o marido dela se casou com outra mulher para ter descendências, porque ela não havia tido filhos, ela não podia ter filhos. Então, ela olhava para aquela rival, prestava atenção nela e queria ser igual a ela. Então, ao invés dela prestar atenção que o marido a amava, mesmo ela não tendo filhos, dava porção dobrada para ela, tanto que ele pergunta: Ana, por que você chora? Por que está mal o teu coração? Era exatamente isso que a Ana não enxergava. O que estava mal não era o fato dela não ter filhos, não era o que estava acontecendo ao redor dela, não era a rival ficar provocando ela, era que o coração dela estava mal. O que estava acontecendo com a Ana? A Ana estava obcecada por uma coisa que para ela era a salvação da vida dela, ter um filho. Então, obcecada com isso, ela estava com o olhar no lugar errado. Por isso, ela se comparava com uma pessoa, ela se entristecia porque aquilo ela ainda não tinha conquistado, ela era ingrata porque ela não conseguia se alegrar com o amor que o marido dava para ela, ela estava apenas olhando para aquilo que ela queria ver. Mas nessa aflição de alma, nessa angústia de alma, ela resolveu olhar no espelho. Sabe o que ela fez? Diz a Bíblia que ela foi orar ao Senhor. E quando ela começou a falar com Deus, ela começou a enxergar o que ela precisava enxergar. Que a mudança tinha que acontecer dentro dela. E na oração, a partir do momento que ela se achegou a Deus, você já percebe nas palavras dela que começou uma transformação dentro dela. Porque na oração dela não tem as palavras: Senhor, acaba com aquela minha rival. Senhor, destrói esse meu problema. Senhor, muda isso que eu não consigo fazer com as minhas forças. Senhor, eu quero. Não. Ela já começa a dizer assim: se o Senhor olhar para a minha amargura, eu estou em amargura de alma. Do jeito que ela estava, ela se achegou a Deus. Ela não resolveu mudar primeiro para depois falar com Deus. Ela foi a Deus do jeito que ela estava. E quando ela começou a falar com Deus, ela começou a falar exatamente o que estava no interior dela. Ou seja, ela começou a se ver como ela realmente era. Tanto que o que ela estava obcecada para ter, que era um filho, o que ela fez na oração? Ela disse: se tu me deres um filho, eu o darei a ti.
Como é que ela estava dando a Deus aquilo que ela mais queria? Porque o problema não era a falta daquilo, mas era o interior dela que precisava ser transformado. E enquanto ela orava, diz a palavra de Deus que aquele sacerdote que não estava conectado com Deus olhou para ela e começou a julgá-la, dizendo: você está embriagada, mulher, porque você está aí só orando. Não é isso que nós escutamos muitas vezes? Quando nós vamos para o lugar certo, para a presença de Deus, para resolver o problema, o que a gente começa a ouvir? Ah, você agora deu só de orar. Agora você acha que isso de fé vai resolver todos os seus problemas. Não trabalha não para você ver, viu? Não faz a sua parte não que você vai ver. E a Ana, mesmo ouvindo isso, olha a resposta que ela deu. Não, meu Senhor, eu sou uma mulher atribulada. Agora eu me enxergo, agora eu estou me vendo quem realmente eu sou. E eu estou aqui, me demorando na oração, porque eu quero mudança. Eu preciso do favor de Deus. Eu preciso ser transformada de dentro por fora. E não que a circunstância ao meu redor mude para que eu seja feliz. E quando ela se olhou no espelho dessa maneira, o que o Senhor Deus já havia decidido em relação a ela se concretizou. Antes mesmo dela engravidar, ela já saiu dali feliz. Ela já saiu daquela oração sem aquele peso, porque ela olhou no espelho e tirou aquilo que estava deixando ela de fato triste. E ao voltar para casa, porque ela olhou para dentro, para o lugar certo, teve a transformação, deixou o Senhor fazer a transformação nela, o que aconteceu? Ao chegar em casa, diz o texto que o Senhor se lembrou dela e deu a ela um filho, um menino que depois, quando cresceu, chamado Samuel, ela levou para o templo e daquele menino começou uma nova linhagem sacerdotal em Israel. E inaugurado ainda um momento profético, porque Samuel foi sacerdote e profeta ao mesmo tempo. O que você tem visto quando você olha no espelho? Você tem olhado para o espelho e dito: ah, eu quero uma mudança no meu casamento, porque se essa mudança acontecer, eu vou ser feliz. Eu quero uma mudança nos meus relacionamentos familiares, porque se isso acontecer, se a pessoa me valorizar, então eu vou ser feliz. Eu quero uma mudança na minha profissão, porque se eu for reconhecida, então eu vou ser feliz. O que de fato transforma uma pessoa de triste para feliz é a mudança interior. Aí já não importa mais se tem alguém que não me trata com honra, se tem alguém que não faz o que eu preciso, se tem algo que ainda não aconteceu. Por quê? Porque eu recebi do Senhor. Não é isso que o apóstolo diz? Aquilo que eu recebi do Senhor, eu também te entreguei. Então, quando recebemos do Senhor, a nossa vida começa a ser uma fonte a jorrar. E essa fonte é que começa a fazer todas as transformações necessárias. Se olhe no espelho e enxergue o que você precisa enxergar para que a mudança aconteça de fato e de verdade dentro de você. Se você tem mágoa, crucifica essa mágoa. Se você tem amargura de alma por algo que não aconteceu, não é uma mágoa específica de uma pessoa, mas é uma amargura com relação à sua vida, crucifica isso diante do Senhor. Faça como a Ana, dê nomes. Diga para o Senhor, eu sou isso. Se você tem andado de uma forma que só você entende, que é secreto, que está dentro de você e vem te atrapalhando, deixa isso diante de Deus, porque essa transformação é que vai fazer com que, ao se olhar no espelho, você não enxergue mais sujeira nenhuma. Pelo contrário, você viva plenamente e, como a Ana, comece a frutificar.
Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que tu venhas ao encontro dessa mulher nesse momento e que tu mostres para ela, ó Deus, um olhar que o Senhor tem sobre ela, daquilo que é necessário haver mudança, daquilo, Senhor, em que ela não está enxergando porque está olhando para fora, para o lugar errado, mas a olhar para dentro e perceber que as coisas que vêm atrapalhando a vida dela, Senhor, é o que ela tem guardado dentro. Olhar para o espelho e ver o que é necessário de mudança é um dom do Senhor. E eu te peço, traz sobre esta mulher esta grande bênção nesse momento, para que ela, meu Deus, limpe a sujeira onde ela está. E, Senhor, depois de limpa, seja como a Ana, frutífera, abençoada, feliz e plena na presença do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Seja abençoada, seja plena, frutífera, porque o Senhor Deus ouve a sua oração. Até o nosso próximo vídeo.